Pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? O meu nome é Fábio. Eu venho aqui hoje com muita alegria fazer parte desse trabalho, ter a possibilidade de vir aqui falar sobre a Meimei, né? Sobre esse tema tão maravilhoso. A gente vai estudar toda a biografia dela, né? Aquilo que nós tivemos condições de pesquisar, de levantar dentro do contexto de estudo. Então a gente vai ver que espírito maravilhoso, né, foi esse que esteve conosco e que nos deixou lembranças extremamente importantes de todo o contexto de trabalho que ela realizou na prática, né? A Meimei, que não era espírita, ela participava da religião católica, mas ela mostrou, através do trabalho que ela desenvolveu, não só encarnada como desencarnada, tudo aquilo que a doutrina espírita passa como conceito, tudo aquilo que o Mestre Jesus nos deixou como ensinamento. Então, tópicos como a misericórdia, tópicos como o perdão, tópicos como colocar-se no lugar do outro, a preocupação com o nosso semelhante, todos requisitos fundamentais para que nós possamos trabalhar e melhorar como ser que nós somos. Então, esse tema de hoje é um tema extremamente agradável. Ele é um tema que mostra quanto ainda nós espíritas, ou pelo menos que estamos na tentativa de sermos espíritas, precisamos trabalhar para de verdade alcançarmos esse degrau, né, de conhecimento, não só teórico, mas sobretudo de prática. Então, é com essa esperança, é com essa alegria, com essa motivação que eu aproveito a oportunidade para agradecer o Lar do Amor Cristão, que abriu mais uma vez a oportunidade desse trabalho, né? Que nos deu a chance de estarmos aqui realizando esse trabalho. Agradeço imensamente ao Plano Maior por todo o suporte que nos oferece, por toda a ajuda, o auxílio, o incentivo, as inspirações, que são tantas que a gente recebe diante da execução das nossas tarefas, das nossas funções aqui. Gostaria de elevar o nosso pensamento, agradecer a Jesus, o nosso Mestre, que através de todos os seus colaboradores nos auxiliam, estão conosco o tempo todo, nos prestigiando com essa doutrina maravilhosa, né, dos espíritos, esses irmãos espirituais maravilhosos, que estão sempre procurando nos auxiliar através dos seus conhecimentos, das suas experiências, daquilo que eles já puderam incorporar nas suas essências espirituais. Então, essa doutrina que traz todo esse conhecimento, Jesus maravilhoso, que através do seu evangelho coloca todas as lições importantes para que nós reflitamos sobre elas, né? Para que a gente consiga se encontrar dentro dessas lições e realmente ver aquilo que nós podemos de fato melhorar nessa caminhada em busca do nosso progresso, da nossa evolução espiritual. Então, esta noite, a gente vai elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, vamos agradecer essa oportunidade de estarmos aqui, e é com essa motivação e essa alegria interna que a gente vai elevar o nosso pensamento nesse momento e vai fazer a abertura dos trabalhos desta noite com a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado de coração pela presença de vocês. Vocês que nos assistem, vocês que estão conosco o tempo todo, né? Não só aqui no meio virtual, mas quando nós estamos trabalhando em aulas, quando nós estamos trabalhando no lar. Então, vocês que estão sempre conosco, aqueles que já participam do trabalho, obrigado pela sua participação. Aqueles que ainda não participaram, é a primeira vez, sejam bem-vindos, sejam acolhidos, sintam-se abraçados. Que vocês se sintam bem e que nós possamos, através desse trabalho, levar uma mensagem positiva de conforto ao coração, de esperança e, sobretudo, de reflexão.
que a gente consiga refletir sobre essa maravilhosa oportunidade que é nós estarmos aqui nesse planeta desenvolvendo os nossos trabalhos de aperfeiçoamento intelectual e moral. Gostaria de dedicar a preleção desta noite a todas as crianças e jovens que estão conosco nesse trabalho de estudo, de aprendizado, sobretudo a vocês jovens, a crianças do lar do amor cristão, que desenvolvem os seus estudos, a creche que lá está, né, o aprendizado constante no dia a dia, todo o esforço do monitoramento dessas pessoas, desses colaboradores em sala de aula, que levam, que estudam, que preparam o conteúdo e chegam lá na aula, mesmo de maneira virtual, e são criativos e apresentam aquilo que deve ser analisado, levando sempre um contexto para que a criança possa repensar sobre a postura dela diante da vida, da possibilidade que ela pode ter de fato ser melhor, de construir um universo melhor. Então, tudo isso é extremamente importante e eu dedico a preleção dessa noite a vocês, crianças e jovens, e também porque a Meimei, ela tem uma relação muito grande, muito estreita com as crianças, e a gente vai entender no decorrer da nossa preleção como que essa relação ela se deu, né? Como que ela ocorre, como é que até hoje funciona. Então, a gente vai compreender. Então, eu dedico a vocês, crianças e jovens, para que Deus sempre ilumine o caminho de vocês, para que Deus sempre ofereça essa estrutura, para que vocês sejam o alicerce da mudança que nós necessitamos, para que esse planeta ele viva momentos diferentes, ele viva momentos felizes, onde as pessoas se preocupem umas com as outras, que vocês, sim, alcancem o progresso, o desenvolvimento material, mas não só isso. Que esse desenvolvimento material também dê espaço para o engrandecimento espiritual, tornar-se alguém melhor, tornar-se um ser melhor, onde a caridade prevaleça, aonde o orgulho é deixado de lado, aonde a vaidade ela não apareça na frente daquilo que verdadeiramente ela precisa aparecer, aonde nós pratiquemos o perdão e aonde a oportunidade, a misericórdia, o altruísmo, ou seja, colocar-se no lugar do outro, ele seja mais uma realidade efetiva, na prática, que nós consigamos sair da teoria para realizar todo esse processo de aprendizado na prática. E vocês, sem dúvida alguma, são toda a ferramenta de transformação pela qual o nosso planeta precisa viver, né? Então, esse alicerce estando diferente, nós construiremos uma sociedade diferente. E, consequentemente, o planeta se modifica, ele cresce, ele evolui, ele melhora, para que ele possa acompanhar esse nível de evolução que nós espíritos estamos buscando alcançar. A gente fala sobre criança e não tem como não lembrar, né, de obras que nós tivemos a oportunidade de estudar e que traziam a criança nesse contexto tão importante que a gente abordou no início, né? Um livro que me faz lembrar muito isso, uma obra que me fez lembrar muito isso, foi o Ave Cristo, né? Foi uma obra psicografada pelo Chico Xavier. A primeira edição ela saiu em 1953. É uma obra de autoria do Emmanuel, né, que inspira, né, que passa as informações para o Chico, mas, sobretudo, ela tem personagens muito fortes, de características muito fortes. Então, ela fala do Quinto Navarro, do seu filho Tassiano, ele fala de Lívia, ele fala de Blandina, que é uma personagem assim, extremamente importante naquela oportunidade. Nós estamos falando em algo aí em torno de 217 depois de Cristo, século II, né? E naquela oportunidade, a Blandina tinha uma preocupação muito grande de defender os ideais de Jesus, né, do cristianismo, mas, sobretudo, de fazer com que as crianças tivessem a oportunidade de aprender um pouco acerca de toda aquela realidade de ensinamento que Jesus deixou. Então, ela, de maneira muito efetiva, trabalhou muito essas questões voltadas às crianças. Enquanto os discípulos, de uma forma geral, eles estavam preocupados em evangelizar os adultos,
a Blandina trabalhava com o lado infantil, infanto-juvenil, com as crianças e jovens. E ela tinha lá um companheiro que trabalhava junto com ela, que era o Inácio de Antioquia, né? De Antioquia, se vocês quiserem dizer assim. Ele era discípulo de João Evangelista e também ajudava a Blandina nesse trabalho de evangelização de jovens e adultos. A Blandina, que era defensora ferrenha dos ideais de Jesus e que defendeu esses ideais até o final da sua estadia. Ela que viveu apenas 15 anos, mas durante esse período, além desse trabalho maravilhoso com as crianças, ela continuou a defender os ideais de Jesus, mesmo diante das perseguições ferrenhas que ela sofria pelo Império Romano. Então, em muitas oportunidades, ela chegou a ser presa, ela passou por várias sessões de tortura terríveis, e ainda assim ela continuava defendendo e não renegou Jesus em instante algum, em momento nenhum, mesmo diante das mais terríveis dores durante esse processo de perseguição. No final, ela acabou sendo morta, ela acabou sendo decapitada, né? Ela foi jogada aos animais, mas ainda assim ela resistiu, ninguém acreditava naquilo, mas ela acabou resistindo e aí ela foi morta no final por um golpe de espada, né, onde a sua cabeça foi decepada e ela veio a desencarnar. Mas eu estou citando a Blandina para a gente entender que essa preocupação do trabalho com as crianças não é algo que a gente começou hoje, né? Que a gente começou agora na modernidade. É algo muito antigo, que vem lá de trás. Então ela é a primeira mulher que se tem história, que se tem conhecimento na história bíblica, que iniciou esse processo de evangelização com jovens. Vamos conhecer um pouco então a biografia, né, de uma forma objetiva, da nossa querida Irmã de Castro Rocha. Né? A gente vai conhecer um pouco sobre a vida da Meimei, né? Quem foi a Meimei, o que ela representou dentro de todo esse contexto que a gente estuda de doutrina espírita, muito mais pelas ações que ela praticava, muito mais pela forma como ela vivia, a maneira como ela exemplificava através de ações aquilo que nós estamos trabalhando para aprender através do estudo, da teoria, do contexto da doutrina, e muitos desses conhecimentos nós ainda temos inúmeras dificuldades em colocá-los em prática. Então a gente vai poder perceber ao longo da nossa pesquisa o quanto ela já de maneira natural conseguia desenvolver todos esses trabalhos. Bom, a Irmã de Castro, ela nasceu na cidade de Mateus Leme, no estado de Minas Gerais, em 22 de outubro de 1922, às 7h30 da manhã. Filha de Adolfo Castro e Mariana Castro, tinha 4 irmãos: Carmen, Ruth, Danilo e Alaide. Aos 2 anos de idade, a família muda-se de Mateus Leme para Itaúna, também em Minas Gerais. Aos 5 anos, Irmã fica órfã de pai. Teve uma infância muito simples do ponto de vista social, era uma criança extremamente alegre, tinha uma beleza reluzente, né? Se mostrava de uma beleza muito profunda, não só de aparência, mas ela transmitia algo positivo que encantava todos ao seu redor. Teve um problema já na infância, uma nefrite crônica, que na realidade é uma inflamação na parte filtrante do rim. Ela sofreu com esse problema já na infância, cursou a escola normal, né, o primário, e foi até o 2º ano do curso normal, o que equivaleria hoje ao 2º ano do ensino médio. Ocorre que nesse período, em razão das complicações da doença, ela foi obrigada a abandonar a escola. Então, deu-se continuidade aos estudos através de muita leitura em casa. Era uma aluna durante o período de estudo exemplar, era a primeira aluna da sala, extremamente dedicada, estudiosa, inteligente, mostrava
características diferentes já dos demais da sua idade naquela oportunidade. Ela tinha 2 sonhos. O primeiro de ser mãe e o segundo de ser professora. Aos 20 anos, ela se muda para Belo Horizonte com sua irmã Laide, aonde conhece Arnaldo Rocha. Num primeiro instante, eles tornam-se grandes amigos. Essa amizade, com o passar do tempo, foi aflorando e foi sendo substituída por um sentimento maior. No resumo, eles se casam em 10 de junho de 1942, na Igreja São José, matriz em Belo Horizonte. E um fato muito interessante nessa data é que quando Irma está saindo da igreja, ela é abordada por um homem em condição de rua. E esse homem, extremamente mal vestido, extremamente carente de auxílio, de ajuda, vai até ela e pede para que ela o auxilie. Então, Irma imediatamente dá-lhe um beijo na testa e diz a ele que ela não tinha recursos financeiros naquelas circunstâncias em que ela se encontrava, mas que ela daria a ele o buquê de flores do seu casamento para que ele pudesse vender essas rosas, para que ele pudesse fazer um recurso financeiro com isso e assim suprir as necessidades que eventualmente ele tivesse. Ela passa a se chamar então Irma de Castro Rocha, em razão dessa união com o Arnaldo Rocha, e eles passam a viver juntos, eles passam a dividir a vida juntos. Casados, eles têm acesso a uma obra chamada Momentos de Pequim, do escritor sino-americano Lin Yutang. E nesse livro existia uma expressão chamada Meimei. E o livro trazia essa expressão com o significado de a noiva bem amada. Esse era o significado que o livro trazia em razão dessa expressão que era utilizada. E os dois, tanto o Arnaldo como a Irma, costumavam se chamar mutuamente por Meimei. Mais tarde, a sua irmã Ruth acaba traduzindo esse significado para amor puro. Por isso que em algumas obras a gente encontra o significado amor puro e não a noiva bem amada. Mas uma entrevista que o Arnaldo Rocha concedeu e que eu tive a oportunidade de assistir, ele explica exatamente isso, que o significado verdadeiro é a noiva bem amada. Era esse o ponto, o que o texto abordava dentro do significado que o livro colocava. Irma era católica e Arnaldo Rocha ateu. Viveram um casamento muito feliz. Existiam muitos episódios dentro do casamento onde Irma, sendo uma médium clarividente, conseguia se ver em situações anteriores, em reencarnações anteriores. E o Chico conta que essa ligação entre ela e o Arnaldo Rocha é uma ligação de muitos séculos. Então, no século VIII a.C., eles tiveram já uma experiência. Ele, então, o general assírio-babilônico, Bebe Alib, e ela, a princesa Mabi, uma bela princesa que acabou sendo salva pelo general em razão da perseguição de um leão. Então, eles tinham uma ligação juntos de muito tempo. O Chico também conta que existia, em razão dessa ligação, a Irma de Castro sentia que existia uma responsabilidade com ela em fazer com que juntos eles pudessem se desenvolver dentro do meio espiritual, ou seja, que eles pudessem, através das reencarnações, desenvolver as melhores aptidões. Então, de uma certa forma, ela se sentia um suporte, ela se sentia responsável por tantas e tantas encarnações vindo acompanhando o Arnaldo, e em muitas delas o Arnaldo tendo sucumbido ou tendo falhado em algumas situações. Ela sentia que era necessário estar junto para que ele pudesse também se desenvolver. Durante o casamento, em uma determinada oportunidade, a Meimei teve que fazer uma cirurgia de amígdala. E durante esse procedimento, que foi mal conduzido,
ela teve um pedaço da amígdala que necrosou. Ele acabou necrosando, o que acabou agravando o problema. O problema da nefrite crônica, ele se agrava e ele acaba levando Irma a sofrer, a viver problemas referentes à hipertensão arterial e à hipertensão também intracraniana. Então, ela começa gradativamente a perder a visão. A doença vai se complicando, ela vai tomando conta de outros órgãos do corpo, vai se tornando complexo o tratamento, a maneira como se devia tratar, mas o Arnaldo sempre esteve ali ao seu lado, ela também de maneira muito resignada vivenciava toda aquela situação, e numa determinada oportunidade ela dizia para o Arnaldo que ela chamava ele de Naldinho. Ela dizia a ele que a vovó viria buscá-la, que já tinha o dia certo que a vovó viria buscá-la e que ela estava tranquila esperando a vovó. Em momento nenhum, Irma mostrou qualquer ponto de revolta, fez qualquer tipo de questionamento, mesmo não tendo conseguido atingir o objetivo de ser professora e mãe, ainda assim alimentava no seu íntimo essa ligação tão carinhosa em relação às crianças, né? Ela tinha isso muito definido no seu íntimo. Então, no dia 1º de outubro, na madrugada do dia 1º de outubro de 1946, 4 anos após o seu casamento, ela acorda durante a madrugada vomitando sangue, houve o rompimento de um vaso nos pulmões, o Arnaldo em desespero, vendo aquela situação, como naquela oportunidade não se tinha telefone, nenhum meio de contato, ele sai à procura de ajuda médica e quando ele retorna para casa, Irma já estava desencarnada. Após o desencarne de Irma, o Arnaldo, que era ateu, né, fica ainda mais descrente e passa a viver um momento muito complicado de desesperança. 21 dias após o desencarne, ou seja, na data do aniversário da Meimei, né, que seria a data do aniversário dela, ele acaba se deparando com o Chico na rua, de uma maneira não intencional. Eles se batem na rua andando, acabam um defrontando com o outro, e o Chico, olhando para o Arnaldo, diz para ele: Naldinho, eu tenho uma mensagem da princesinha Meimei para você. Ela quer lhe falar. E naquele momento, o Arnaldo cai em choro. Ele se emociona, ele percebe que ali existia um fundo de verdade muito profundo. E por quê? Porque os únicos que sabiam do uso do nome Naldinho e Meimei eram entre eles. Então, não existiam pessoas de fora que tinham conhecimento sobre isso, e muito menos o Chico. Então, ele percebeu que aquilo de alguma forma mexeu com ele de maneira profunda. Então, ele foi convidado a ir no centro espírita, ele vai no centro espírita, recebe a mensagem, e a Meimei conta para ele que ela estava sendo tratada como uma princesa no plano espiritual e que ela trabalhava com a sua avó Antoninha, num centro de auxílio a crianças desencarnadas, e que ela estava bem, estava feliz e pedia para que ele se acalmasse. A partir daquele encontro, a vida do Arnaldo Rocha muda completamente, né? Ele que sai da condição de ateu para trabalhar dentro da doutrina espírita, para ser um suporte para o Chico. Ele trabalhou durante grande parte da sua vida juntamente com o Chico Xavier, onde ele foi um exemplo de trabalhador, onde ele procurou não só prestar os serviços de caridade que a doutrina se propunha a fazer, mas sobretudo ele estudou, ele aprendeu a conhecer a doutrina espírita e ele pôde realizar uma transformação completa na sua vida, saindo daquela condição de descrença para algo que pudesse de fato lhe fortalecer a conexão com Deus, com o nosso Criador. O Arnaldo viveu isso de uma maneira muito intensa. Ele chega a fundar o Centro Espírita Meimei,
né? Ele ficou conhecido e é um dos trabalhadores mais respeitados de Minas Gerais, em razão de todo esse trabalho, de todo esse empenho, de todo esse esforço que ele demonstrou após o desencarne da Meimei, porque ali, de fato, ele se conscientizou que existia algo além deste momento, né? Deste momento de estar aqui, existia algo que suplantava isso, que era maior do que isso e que tinha um objetivo maior de ser. Um fato curioso, numa determinada oportunidade, o Chico mostra um determinado trecho do livro Ave Cristo. Né? Esse livro ele é de autoria do Emmanuel, né? Psicografado pelo Chico, e ele fazia uma menção a uma personagem de nome Blandina. E ele falava da Blandina como filha de Tassiano Varro, filho Tassiano Varro de Quinto Varro, que também tinha uma filha chamada Lívia. E aí, ao ler a história, o Arnaldo se emociona e chora. E aí o Chico diz para ele assim, reconheceu? Então, a Blandina, a que nós havíamos comentado no início do vídeo, que aparecia na história lá no século II depois de Cristo, que era uma defensora árdua dos ideais de Jesus, ela que foi perseguida durante muito tempo pelo Império Romano, ele também via trechos dessa realidade dentro do livro Ave Cristo, aonde ela se mostrava naquele instante com características descritas pela Meimei em oportunidades anteriores, da qual ela relatava ao Arnaldo que ela havia vivenciado. E aí o Arnaldo conseguiu ligar uma coisa com a outra. Então, chegou-se à conclusão de que a Blandina, na realidade, era uma das encarnações da Meimei. Por isso, a forte ligação com as crianças, a forte ligação com a educação, tendo em vista que lá no século II depois de Cristo, ela foi uma das primeiras evangelizadoras de crianças e jovens. Então, essa ligação já vinha daquela oportunidade. E no livro Ave Cristo, o Tassiano Varro, que era o seu pai, era nada mais, nada menos do que o próprio Arnaldo Rocha, uma das encarnações do Arnaldo Rocha. E num trecho desse livro, que é muito interessante, o Tassiano está conversando com a sua irmã Lívia, e Lívia diz para ele assim, não se preocupe, nos encontraremos no futuro em Blandina. E quando ela diz isso, e esse encontro de fato ocorreu, chega-se à conclusão de que a Lívia, na realidade, era a encarnação do Chico Xavier. E daí o encontro entre o Arnaldo Rocha, 21 dias depois do desencarne da Meimei, com o Chico Xavier, e a transformação completa da vida do Arnaldo Rocha a partir daquele instante, tudo isso levando em consideração a nossa querida Meimei, né? A Meimei que veio lá de trás e veio trazendo tudo aquilo que ela conseguiu incorporar dentro da sua essência, do ponto de vista não só intelectual, mas sobretudo moral. O espírito que superou diversas centenas, milhares de encarnações e que chegou dentro de um ponto aonde ela veio mostrar para nós como se deveria trabalhar, como se deveria agir, qual era a postura correta. Meimei que teve uma curta trajetória nessa última encarnação, viveu apenas 24 anos, retorna à pátria espiritual, aonde inicia, juntamente com sua avó, que lhe deu suporte, um trabalho engrandecedor, com crianças, com jovens. Então ela na verdade, passou a trabalhar dentro de um centro, onde esse centro presta serviços de auxílio a crianças e jovens recém-desencarnados, e também presta auxílio e suporte às mamães dessas crianças, que durante o sono são levadas para esse local,
para que possam receber todo o auxílio necessário, todo o suporte necessário para que eles acalmem, para que elas, né, as mamães, acalmem o seu coração. Então, tem um momento interessante dentro da pesquisa, que é no livro Entre a Terra e o Céu. Esse livro ele é de autoria do André Luiz, ele foi psicografado pelo Chico, e o André Luiz, num dos trechos do livro, ele faz menção a uma visita que ele e uma equipe de espíritos fez no plano espiritual em uma casa chamada Lar da Bênção. E chegando lá, ele se defronta com a responsável por esse lar, que não era nada mais, nada menos que a nossa querida Blandina, né? Então ela que vai recebê-lo, ela que mostra o centro de trabalho, explica todo o trabalho que é desenvolvido ali, e ali o André Luiz ele percebe de uma maneira muito profunda a importância da grandeza do trabalho desse espírito junto ao contexto em que ele foi colocado ali, para que ela pudesse desenvolver o seu trabalho junto das crianças e colocar tudo aquilo que no seu íntimo ela trazia verdadeiramente de tantas e tantas e tantas encarnações, se preocupando com a criança e querendo dedicar o seu amor à criança. Ela que não conseguiu realizar o sonho de ser mãe na última encarnação, nem o de ser professora, consegue agora oferecer através do seu amor auxílio a inúmeras crianças que necessitam desse auxílio. E um ponto importante que a gente não pode esquecer é que mesmo lá no plano espiritual, a Meimei, preocupada com o Arnaldo Rocha, pôde, através da sua manifestação através do Chico, levar ao Arnaldo Rocha uma condição para que ele pudesse transformar verdadeiramente a sua vida. Então, aquela preocupação que o Chico relatava que ela tinha com o Arnaldo de várias e várias encarnações, no sentido de oferecer suporte, ela consegue de maneira efetiva realizar esse trabalho de uma forma muito bonita, estando lá no plano espiritual, mas se preocupando com ele aqui e oferecendo uma condição dele enxergar coisas que até aquele momento ele não tinha tido condições de enxergar. Teve um ponto que eu achei muito curioso durante a pesquisa que a gente fez. Num determinado momento, o Emmanuel, lá no plano espiritual, ele chama a Blandina, né? Ele chama a Meimei para conversar com ela, porque ela estava inquieta. E ela estava inquieta porque o Arnaldo Rocha, depois do desencarne dela, o Arnaldo Rocha casou-se com outra pessoa, né? Ele casou-se com uma outra mulher e ela ficou extremamente enciumada naquele momento. Ela ficou completamente desnorteada naquele momento e ela é levada até o Emmanuel para conversar com ele porque ela queria de qualquer forma reencarnar. Ela queria voltar como filha dele, como filha do Arnaldo Rocha, para estar próxima a ele. O Emmanuel, com toda a sua sensibilidade e percebendo a gravidade do problema naquele momento, ele sabia que a Meimei tinha, até por conta dos bônus horas e de toda a condição regrada do seu trabalho, da maneira correta com que ela trabalhava, da forma disciplinada, respeitando a tudo, que ela teria talvez direito mesmo de querer reencarnar e que talvez isso fosse aceito. Mas aí ele trabalha nesse momento e num trabalho de convencimento, ele diz a ela a importância do trabalho dela lá no plano espiritual, quantas e quantas crianças, jovens e mamães que dependiam daquele suporte, que ela deveria, naquele instante, priorizar esse trabalho e que ele levaria às instâncias superiores o pedido, mas que ela soubesse que, para ele, Emmanuel, o voto era não, que ele não votaria a favor dela reencarnar. Então ele convence ela através
da questão da necessidade do desligamento que deveria existir em separar as coisas do plano físico e do plano espiritual, né? Que o Arnaldo deveria seguir o caminho dele, a trajetória dele, e que aquilo que ela podia fazer no sentido de ajudá-lo, ela já teria feito. Então, para ela acalmar o seu coração e dar importância verdadeira àquele trabalho magnânimo que ela vinha desenvolvendo. É interessante a gente citar trechos assim, porque a gente percebe que mesmo o espírito com uma grandeza moral elevada, mesmo aqueles que trabalharam, já que desenvolveram trabalhos nesse sentido, ainda assim, em alguns momentos eles chegam a balançar, dependendo da situação que eles estão vivendo. Então, nós que estamos aqui desempenhando esses nossos trabalhos de tarefa, né? Esses trabalhos de viver a dificuldade, para que a dificuldade, através dela, ela possa servir de impulso para que nós nos tornemos seres melhores, para que nós trabalhemos as nossas limitações, as nossas imperfeições. Isso nos dá força em perceber que não é só um privilégio nosso em razão ainda do grau pequeno de desenvolvimento que nós temos, que isso também acontece com espíritos de grandeza maior. Então, é acalmar o coração, é continuar o trabalho árduo, o trabalho disciplinado, é se esforçando. E esses espíritos, assim como o Amenei, o Bezerra de Menezes, o Eurípides Barçanufo, o Chico Xavier, Minas Gerais, Minas que é um estado altamente caloroso, povo completamente receptivo, pessoas extremamente amorosas, né? Uma gastronomia maravilhosa, um lugar iluminado que recebeu tantos espíritos importantes, o Chico Xavier, o Eurípides Barçanufo, a Meimei e tantos outros que tiveram a oportunidade de estar ali e que vieram para cá para nos ensinar, para mostrar para nós como verdadeiramente nós podemos colocar em prática aquilo que nós estudamos na teoria dentro da doutrina espírita e efetivamente a exemplificação disso no nosso dia a dia, seja nas nossas casas, nos nossos ambientes de trabalho, com as pessoas com as quais nós nos relacionamos, a importância dos sentimentos maior, do amor, o sentimento do perdão, da tolerância, da benevolência, né? O altruísmo, o colocar-se no lugar do outro, imaginar que cada um de nós tem o seu processo evolutivo natural, que nós somos ainda dependentes de situações difíceis para viver, que o nosso grau de imperfeição ainda é alto, mas que nós estamos trabalhando incansavelmente para superar esses graus de imperfeições e que nós podemos, através dos exemplos que esses irmãos maravilhosos nos deixaram, tomar sim como base, como incentivo, como inspiração, para mostrar que é possível fazer muito melhor aquilo que a gente acha que já faz bem hoje. Sempre dá para melhorar um pouco. O princípio, o ponto de partida, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? O amor, a lei do amor é o processo verdadeiro da transformação do homem, do planeta e do universo onde esse homem está inserido. Eu agradeço de coração a oportunidade de ter estado aqui, de ter podido contar essa história para vocês, que é muito interessante, né? Que foi uma maravilha desenvolver a pesquisa. Eu gostaria de aproveitar nessa oportunidade e pedir para que nós levemos uma vibração muito especial a todas as crianças e jovens, a todas as mamães, a todas as famílias que estão passando por algum tipo de dificuldade, as famílias que estão passando pelo problema da pandemia, aqueles que estão vivenciando algum tipo de dor, que essas famílias sejam confortadas, que elas possam, através desse vídeo, que elas possam, através dessa história da linda Meimei, levar esperança para os seus corações, não desistirem da jornada, entender que o momento de dificuldade existe, mas que o momento de superação também existe e que ele é maior do que tudo isso, porque o sentimento do amor é maior do que tudo. É ele que transforma todos nós, é ele que nos possibilita alcançar o nosso maior grau evolutivo. Então, que nós levemos isso sempre em consideração.
Vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui esta noite, agradecer a Deus nosso Pai, a Jesus o nosso Mestre, ao Lar do Amor Cristão querido que abriu essa oportunidade. Vamos agradecer a vocês, assistidos, que estão conosco nesse momento, nos prestigiando, estão prestigiando esse trabalho, que o Mestre Jesus leve todas as bênçãos necessárias, que todas as equipes espirituais nesse momento levem a vocês toda a luz que vocês necessitam, todo o amparo, todo o suporte, que vocês sejam agraciados com o que há de melhor no universo. E é com esse pensamento de esperança que nós vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus e, através desse pensamento, levar as vibrações a todos os nossos irmãos necessitados, a todos os irmãos que se encontram na condição de rua, aos irmãos que se encontram em hospitais, asilos, orfanatos, aqueles nossos irmãos que se encontram em leitos de dor, que eles possam ser confortados e que eles possam receber todo o auxílio necessário para superarem essa situação que eles vivem. Vamos vibrar pelas crianças e jovens para que sigam os caminhos retos da vida. Vibremos pela vida, a oportunidade maravilhosa de estarmos aqui realizando as nossas transformações íntimas. Vamos agradecer e vamos elevar e vibrar de uma maneira muito profunda pela paz, para que ela se restabeleça em todos os locais, sobretudo nos países que se encontram em conflito. Vibremos pela união de povos, para que essa união, através do amor, leve toda a serenidade necessária a todos os dirigentes de países, para que juntos eles consigam superar esse momento terrível de pandemia pelo qual todos nós passamos. E é com esse pensamento elevado, com essa esperança, que eu agradeço a participação de todos e me sinto muito feliz em ter podido realizar esse trabalho. Obrigado de coração. E um lembrete extremamente importante são os trabalhos que ocorrem às segundas-feiras, o trabalho de assistência espiritual. É o Evangelho que acontece todas as segundas-feiras à noite, aonde as pessoas recebem um link para participar em tempo real, e esse evangelho, ele também é transmitido através do grupo do Lar do Amor Cristão em momentos posteriores à sua realização. Então, todo o trabalho de assistência espiritual, aquilo que o lar precisa oferecer em termos de assistência espiritual, ele já se inicia com o evangelho. Então, lá você vai participar do Evangelho de Jesus, lá você vai ter oportunidade não só de conhecer um pouco mais sobre o Evangelho, mas sobretudo de deixar o seu nome para uma vibração, de deixar o nome das pessoas que você conhece para uma vibração, daquelas que necessitam, e também dos encaminhamentos necessários para trabalhos de ordem espiritual específicos. Então, não deixe de participar. O lar está operando em todas as áreas, oferecendo da mesma forma que presencialmente ele oferecia, toda a estrutura, todo o suporte necessário para que você possa encontrar a solução daquilo que mais lhe aflige. Antes de encerrarmos o vídeo desta noite, eu gostaria de relembrar algumas coisas muito importantes, sobretudo em relação aos trabalhos do Lar do Amor Cristão. Primeiro, reforçar o uso, o convite àqueles que ainda não participam, para que participem do nosso grupo. O nosso grupo na internet chama-se Lar do Amor Cristal, sem o acento, _oficial. Então, você que ainda não está inscrito no grupo, venha participar conosco. Todas as nossas transmissões, não só de preleções, mas de trabalhos que a casa realiza e que ela possibilita através do vídeo que as pessoas assistam, eles serão todos ministrados e transmitidos a partir desse grupo. Então, você que ainda não participa, sinta-se convidado a participar, venha conosco, já são mais de 500 integrantes, em pouco tempo que a gente montou, é um grupo que traz uma qualidade de segurança muito maior do que o próprio Facebook em si, puro, ele é muito mais simples de você administrar e ele traz um controle para nós da área de tecnologia melhor, para que nós tenhamos controle também, inclusive, sobre aquilo que vem sendo
postado sobre o controle das mídias que vêm sendo colocadas. Então, venha conosco participar dessa oportunidade. Convido também você que ainda não participa dos cursos, por favor, venha, participe. Nós temos cursos para crianças, nós temos cursos para jovens, temos cursos para adulto. Como é que eu faço para fazer a inscrição do curso? É só você enviar um e-mail com o seu nome e telefone. O endereço de e-mail é lac, L-A-C, tudo junto, cristal@gmail.com. Então, você manda as suas informações, nós recebemos o e-mail e responderemos a você, lhe indicando qual é o curso apropriado para que você possa fazer a sua inscrição. É bem tranquilo, todos os cursos são ministrados online, né, através de plataformas que permitam a aula virtual, então não existe nenhum contato físico com ninguém, né? A gente preserva muito essa questão de cuidado. Hoje não se tem ainda uma previsão dos trabalhos presenciais retornarem da maneira normal como era feito em outra oportunidade, mas esses trabalhos virtuais eles têm podido levar sim todo o suporte necessário para que quem tem vontade de aprender sobre a doutrina esteja através do trabalho preparado para poder aprender, tenha acesso às informações necessárias, porque tudo é muito preparado com muito cuidado, com muito carinho, com muito amor, por toda a equipe que desenvolve esse trabalho, pelos expositores em sala de aula, o cuidado em bolar a aula, o cuidado em idealizar a aula e tudo aquilo que é ministrado no trabalho é como se nós estivéssemos de fato ali presencialmente, tá? Então venha conosco participar. Quero também convidar as crianças e jovens para que venham fazer parte dos cursos de evangelização infantil e de jovens. Nós temos turmas também voltadas para esse público. É um curso muito interessante. Se trabalham muito a questão da criatividade através das aulas virtuais. Então, você, mamãe, que tem preocupação, que quer ver como é que funciona, venha participar, assista uma aula, convide o seu filho para vir participar, veja como funciona, é muito interessante. Eu tenho absoluta certeza que vocês vão gostar. Quero também reforçar o convite para doação de alimentos. Você que ainda não colaborou ou você que já colabora, continue ajudando. Nós estamos conseguindo montar cestas básicas para as famílias necessitadas, sobretudo nesse momento tão difícil de carência que nós estamos vivendo, de carência de emprego, de oportunidade de trabalho, a dificuldade que as empresas vêm enfrentando em trabalhar em razão de todo esse contexto da pandemia. Então, o lar hoje é um centro que consegue auxiliar através da colaboração dos assistidos, através da colaboração daqueles que gostam da casa, que contribuem com a casa, a gente consegue levar para essas famílias que têm necessidades básicas o mínimo para que elas possam continuar a sua sobrevivência. Então, no próximo dia 29 de maio, nós teremos um evento chamado Dejac Live. Esse evento, que é um evento musical, ele será transmitido através do grupo do lar por duas bandas de música. Ele terá o objetivo de arrecadar alimentos justamente para poder suprir a necessidade dessas famílias carentes, da montagem dessas cestas básicas. Nós faremos todo o processo de divulgação desse evento, mas eu já estou aqui de antemão adiantando para que vocês saibam que ele vai acontecer e será muito divertido. A gente está unindo música e está unindo também solidariedade. E através desse propósito a gente vai conseguir atingir o nosso objetivo, tenho absoluta certeza disso. Gente, obrigado de coração. Obrigado por vocês estarem conosco. Obrigado por essa oportunidade mais uma vez. Eu me sinto realizado, me sinto feliz em estar aqui e tenho certeza absoluta que nos encontraremos em novas oportunidades. Que Deus abençoe a cada um de vocês.